4 indicadores indispensáveis para você analisar ao colocar um REIT na sua carteira. E posso te afirmar com bastante propriedade ao longo de dezenas de análises de REITs de forma profissional, inclusive emitindo relatórios para a APIMEC, que esses indicadores, se forem colocados de uma forma bem avaliada para você, esses 4 indicadores, você dificilmente vai colocar um REIT errado dentro da sua carteira de investimentos, já que, de uma forma geral, existe uma maneira bem inteligente de analisar um REIT e é isso que a gente vai passar aqui nesse conteúdo. Então fique atento a cada um dos critérios que eu vou te passar para você conseguir fazer uma análise bem detalhada e escolher o melhor REIT possível para sua carteira, não só o melhor, como os melhores REITs possíveis para sua carteira. Se você que não está muito familiarizado com o que é um REIT, um Real Estate Investment Trust, imagina que a gente tem os fundos imobiliários aqui no Brasil e você recebe renda recorrente desses fundos imobiliários. Lá fora a gente tem um mecanismo parecido, que são os REITs, que são empresas imobiliárias que compram imóveis e distribuem dividendos de forma recorrente, só que em dólar, que é o nosso objetivo aqui no canal, falar sobre renda recorrente em dólar. E os REITs, eles fazem justamente isso. A maioria deles faz de forma trimestral, mas temos REITs que distribuem dividendos em dólar de forma mensal, como por exemplo, o Realty Income, que já falamos bastante aqui no canal, e o Stag Industrial, que é um REIT industrial que também distribui dividendos de forma mensal. Mas o mais legal não é nem pensar na periodicidade da distribuição dos REITs, mas sim como esses REITs fazem essa distribuição e como eles operam. E para isso é importante que se analise alguns critérios. E como eu falei, se você analisar esses 4 critérios de forma bem inteligente, ali de forma minuciosa, você vai conseguir sim colocar um REIT de muita qualidade dentro da sua carteira e você dificilmente no longo prazo vai perder dinheiro com isso. O importante é que a gente ganhe dinheiro com isso, tá bom? Então, pega o papel e a caneta e vamos começar aí com o nosso primeiro indicador importante ali para analisar um REIT, que é o Funds from Operation, FFO. Imagina que dentro da DRE do REIT ali, do resultado, onde a gente tem as receitas de aluguéis, temos os custos dentro do imóvel, depois temos as despesas operacionais e a gente no final ali tem o lucro líquido. Numa empresa comum, a gente olha a métrica lucro líquido como algo que vai ser muito relevante, já que a gente quer saber o quanto que uma empresa está lucrando, qual que é a margem de lucro dessa empresa. E dentro dos REITs a gente não analisa o lucro líquido, ou a gente analisa muito pouco o lucro líquido, já que uma linha chamada depreciação e amortização, ela acaba sendo muito impactante nos REITs, só que ela é uma despesa não caixa. O que acontece dentro de um balanço de um REIT? Você vai colocar uma depreciação e amortização ali, geralmente bem elevada, ali tem REIT que chega a passar dos 30% da receita do aluguel, só que isso não necessariamente vai refletir no caixa de forma imediata. A depreciação ao longo dos anos do imóvel, ela acontece de uma forma muito mais lenta do que é colocada dentro do balanço. Então é por isso que a gente analisa, ao invés de olhar para o lucro líquido, a gente olha para o Funds from Operation do REIT. E como é que o Funds from Operation ele funciona? Tá? A gente pode pegar o lucro líquido e somar de volta a depreciação e amortização e uma outra linha que geralmente é não recorrente na maioria dos REITs, que são as vendas de propriedades, que acabam impactando muitas vezes de forma não recorrente ali o resultado. Então, para a gente conseguir ter uma forma muito mais fidedigna de entender a operação do REIT, a gente analisa o Funds from Operation. E aí do lucro líquido, a linha final, revisando, a gente volta o que foi tirado de depreciação e amortização e a gente volta também o que foi ali colocado muitas vezes de vendas com propriedades. Lembrando que existem REITs que ganham dinheiro com as vendas de propriedades, com essa gestão de portfólio de propriedades, mas a maioria dos REITs, já que o mecanismo do REIT ele é bacana para distribuição de renda, a maioria dos REITs tem um foco sim em adquirir propriedades e distribuir bons dividendos aos seus acionistas, tá bom? Então, para isso, a gente analisa o Funds from Operation. Lembrando que nunca analise um indicador de forma estática. Pegue de forma histórica, entenda ano a ano o que a empresa está fazendo com o seu resultado, como é que estão sendo de forma histórica ali os lançamentos
do crescimento de receita de aluguel, do crescimento do Funds from Operation, do FFO, para entender se a empresa está entregando de fato uma boa operação e se ela vai continuar ao longo dos anos entregando resultado para nós, investidores, tá? Por isso que é importante a gente analisar não de forma estática, mas de forma histórica, para a gente conseguir projetar para frente e entender se a empresa ela vai continuar lucrativa, tá bom? Funds from Operation, primeiro indicador da gente. Outro ponto importante dentro do Funds from Operation, tem o REIT que cresce o seu FFO ao longo dos anos, mas não cresce seu FFO por ação, porque ele acaba tendo que se financiar através da emissão de novas ações. E os melhores REITs, eles geralmente não fazem isso, eles conseguem sim emitir novas ações, mas eles conseguem equilibrar ali o seu crescimento do seu FFO por ação de forma bacana. Então, ao analisar o crescimento do FFO do REIT, também analise o crescimento do FFO por ação ao longo do tempo, para você ver se esse REIT é saudável ou não, tá bom? Segundo indicador que a gente precisa analisar em um REIT é o seu nível de endividamento. Dentro de uma série de REITs analisados, que a gente já fez aqui dentro da nossa empresa, da nossa research, os REITs que tiveram melhor performance, isso de forma pessoal, claro que existem estudos acadêmicos, estudos mais elaborados em quantidade de propriedades, mas falando de forma pessoal, dentro daquilo que eu analisei, os REITs que trouxeram melhores resultados foram aqueles que tiveram o melhor nível de endividamento em relação à sua operação, enquanto o REIT ele opera ali de forma que ele se alavanca, tá? REITs menos endividados conseguem, de alguma forma, crescer mais, tá? Não menos endividados, mas que tem uma gestão da dívida eficiente, tá? Já que os REITs costumam ter ali de 4 a 5 vezes EBITDA o seu nível de endividamento, que é levemente mais alto do que a gente tolera numa empresa comum. Geralmente uma empresa comum a gente leva em consideração ali 2,5 vezes, 3 vezes dívida líquida EBITDA. Nos REITs a gente tem REITs saudáveis que podem chegar até 5 vezes EBITDA, até um pouquinho mais, mas na média, geralmente os REITs que se comportam melhor são aqueles que têm um nível de endividamento mais equilibrado. E aí, para isso, a gente pode olhar a dívida líquida EBITDA, a gente pode olhar também juros da dívida versus o resultado operacional, que a gente pode também analisar através do EBITDA, e a gente olha isso de forma histórica. REITs muito saudáveis são aqueles que têm um juros da dívida pouco relevante quando comparado com o resultado operacional, geralmente 10, 15%, 20%, dos juros da dívida, em termos de relevância do EBITDA, são REITs que têm um nível de endividamento bem saudável e têm os juros da dívida bem baratos. Os REITs, eles se alavancam, é uma forma que eles têm também de conseguir construir mais propriedades, crescer a empresa, já que os REITs também são empresas, podem tomar dívida. Só que os REITs tomam dívida de forma muito barata, já que eles têm o imóvel como algo bem palpável para conseguir ter como garantia ao ter que, de repente, executar alguma dívida. Então, por esse motivo, a gente tem REITs aí que pagam menos de 3% ao ano de juros da dívida. Então, a gente comparando juros da dívida com o EBITDA, um dividido pelo outro, a gente consegue entender se o REIT ele tem, de forma histórica, sempre analisando como que o REIT está se comportando, se esse indicador está crescendo, se esse indicador está decrescendo, para a gente entender como que a parte administrativa do REIT, os gestores, eles estão gerenciando a dívida do REIT e se os juros da dívida são muito relevantes em relação ao resultado operacional. FFO e juros da dívida ou dívida líquida sobre EBITDA, a gente olha os dois, já são duas métricas importantes, nível de endividamento e FFO, ou seja, são métricas muito importantes para a gente entender se o REIT está bem, tá? FFO crescente, principalmente FFO por ação, e dívida controlada, a gente tem um REIT aí bem bom, geralmente muito bom. Mas vamos aí para um terceiro indicador também muito importante, que é o NOI, que é o nosso, como se fosse o nosso lucro bruto, quando a gente analisa uma ação, tá? Uma empresa, muito parecido com o lucro bruto, a gente não pode afirmar que é a mesma coisa para os REITs, mas é algo parecido. Só que no caso do lucro bruto, o que a gente leva em consideração lá na empresa, numa empresa comum? A gente leva em consideração quanto que a empresa está tendo de receita e o quanto que tem o custo
geralmente custo variável, custos que são embutidos ali para aquele produto ser vendido. No caso dos REITs, no NOI, o que a gente tem? A receita de aluguel menos os custos para dentro do imóvel, tá? Todos os custos que são referentes ao imóvel, a gente tira e encontra o NOI. Ou seja, a gente não está levando em consideração despesas administrativas, a gente está levando em consideração despesas com marketing, pessoal, a gente está levando em consideração só os custos para dentro do imóvel no NOI. Ou seja, receita de aluguel menos os custos operacionais, a gente tem o NOI, que é uma ótima métrica para a gente entender o quanto de forma líquida está sendo gerado de receita para aquele imóvel. Então, dentro de um imóvel comum ali, a gente faria essa análise. Dentro de um REIT não é diferente, porque os REITs são empresas que têm imóveis, então a gente faz essa análise. É legal a gente analisar o NOI de forma pontual e também de forma histórica, para ver se o REIT está entregando ali um Net Operating Income, que fala que é o NOI, está fazendo isso de forma importante aí ao longo dos anos, tá? FFO, nível de endividamento, NOI. Agora a gente vai para o nosso quarto indicador aqui, igualmente importante, já que estamos falando de ativos imobiliários, a gente precisa entender o quanto que esse ativo gera de renda. Principalmente o quanto esse ativo gera de renda de forma saudável. Então, para isso, a gente analisa qual que é o crescimento dos dividendos do REIT. Claro que tem alguns REITs que estão em fase de expansão, que acabam operando de uma forma muito mais conservadora na parte de distribuição de dividendos, apesar de um REIT ele ser obrigado a distribuir 90% do lucro, mas tem REITs que priorizam reter uma parte mais relevante do seu FFO por conta de uma expansão futura que esse REIT ele tende a fazer, como por exemplo REITs como Prologis, que tem operação no mundo inteiro, uma operação logística industrial, o American Tower, que tem diversas torres de comunicação em vários locais do mundo. São dois REITs que acabam tendo um dividend yield um pouco mais baixo. Mas é importante que a gente analise esse dividendo, se ele está sendo feito de forma saudável perante os REITs e se ele está, de alguma forma, sendo, ao longo dos anos, crescente. Isso também é um indicador comum. E a gente precisa analisar se o dividendo está sendo distribuído de forma também saudável. Se o REIT não está se alavancando muito para poder distribuir dividendos, isso acaba acontecendo com REITs ruins. REITs que acabam tomando dívida para conseguir operar e muitas vezes para conseguir distribuir mais dividendos. Então o REIT ele precisa distribuir os seus dividendos de forma consistente e de forma saudável, tá? E aí, dependendo do setor, a gente tem um dividend yield mais elevado, como a parte de varejo, Realty Income, National Retail, Simon Properties. São REITs que costumam ter um dividend yield relativamente mais elevado e a gente tem outros setores que acabam tendo um dividend yield um pouco menor, mas são REITs que tendem a ter um crescimento no seu valor de mercado um pouco mais acentuado por conta da sua natureza operacional. Lembrando, pessoal, que os REITs têm diversos setores. A gente tem setor de varejo, a gente tem o setor corporativo, parte de lajes, a gente tem REITs de comunicação, REITs de data center, temos REITs industriais, temos REITs de cassino, temos uma infinidade de REITs lá fora. Aqui no Brasil a gente tem aqui os fundos imobiliários com uma gama um pouco menor de setores, lá fora a gente tem diversos e diversos setores e REITs que muitas vezes atuam no mundo inteiro, tá? Se você gostou desse conteúdo, eu sou Thiago Armentano, analista de ativos globais, principalmente de ativos no exterior, gosto de ativos que geram renda e, claro, ativos que entregam de fato valor aos seus investidores ao longo dos anos, e é isso que a gente fala aqui no canal. Se você ainda não me conhecia, muito prazer, se inscreve aqui embaixo, deixa o like no vídeo se esse vídeo foi interessante para você, se esses 4 indicadores vão fazer diferença nas suas análises, e ative as notificações para receber a notificação e não ficar por fora de nenhum conteúdo semanal. Aposto que conteúdos iguais a esse aqui você não encontra com facilidade aqui no YouTube, principalmente de forma direta e prática, como eu trago. Tá bom? Um grande abraço e eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo para você já acompanhar de cara e aprender aí mais sobre o mercado estrangeiro. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.